Eu quero convidá-los a abrirem suas Bíblias no livro do Apocalipse. Apocalipse capítulo 2. Os 7 primeiros versículos deste capítulo, carta à igreja em Éfeso, diz assim a palavra de Deus: ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita 7 estrelas e que anda no meio dos sete candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Senão, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Vamos orar. Mais uma vez, Senhor, nós nos colocamos diante do teu trono de graça. Os nossos corações agradecidos, porque até aqui já cantamos, louvando o teu nome, já lemos a tua palavra, já oramos. E agora, Deus, queremos ouvir a tua voz, queremos receber a instrução da tua palavra. Abre, portanto, o nosso coração, o nosso entendimento. Que o teu Espírito nos ajude a compreendermos e a recebermos a tua palavra e aplicá-la em nossos corações. E abençoe, ó Deus, aquele que vai falar em teu nome, que ele seja fiel na interpretação e na exposição da tua palavra, em nome e por amor de Cristo. Amém. Queridos, esse texto faz parte das cartas que o Senhor escreve às igrejas da Ásia Menor. E ele começa exatamente enviando a primeira carta para a igreja de Éfeso. Isso não foi por acaso, não foi uma escolha aleatória. Há uma razão por ser esta a primeira carta ou a primeira igreja a que o Senhor se dirige. Porque a cidade de Éfeso era a cidade mais importante da Ásia Menor. Ela era chamada a primeira metrópole da Ásia. Ela estava localizada num ponto geográfico estratégico, numa posição de privilégio. Ela possuía o porto mais importante do mar. Esse porto podia aportar os maiores navios no porto da cidade de Éfeso. Éfeso era o portal de entrada e de saída para qualquer parte do mundo, tanto por terra como por mar. Quando muitos cristãos foram capturados na Ásia e levados para Roma, para serem dilacerados pelas feras, para servirem de espetáculo para o povo, Inácio, bispo de Antioquia, ele rebatizou a cidade de Éfeso como a porta dos mártires. Politicamente era uma cidade livre. Ela recebera uma distinção
conferida pelo imperador, pela sua fidelidade ao imperador, pelo serviço que ela prestava à cidade, à capital do império. Religiosamente, Éfeso era o centro do culto da Ásia Menor. Ali estava o templo da grande deusa Diana, que Demétrio vai chamar a deusa dos Efésios. E esse templo, até hoje, considerado uma das 7 maravilhas do mundo. Só para os irmãos terem uma ideia, a sua extensão, o seu comprimento era de 120 metros e 70 metros de largura. Ele fora construído tendo 120 colunas, cada coluna medindo 12 metros de altura. Era, portanto, algo descomunal. O templo era, ao mesmo tempo, casa do tesouro, museu, lugar de refúgio para os criminosos. Quando um criminoso fugia da polícia, se ele entrasse naquele templo, a polícia não podia prendê-lo. Era, portanto, também um local de refúgio. Mas também aquele templo era o centro da imoralidade. Porque ali estavam as prostitutas cultuais, que adoravam a deusa Diana, ou Artemis para os gregos, oferecendo os seus corpos. Heráclito, filósofo grego, apelidado de o Chorão, ele dizia que ninguém podia viver em Éfeso como ele havia feito, sem deixar de chorar todo o tempo por causa da degeneração e da corrupção que imperava na cidade de Éfeso. Paulo visitou a cidade de Éfeso na sua segunda viagem, quando estava se dirigindo de Corinto para Jerusalém, mais ou menos no ano 52. Ali ele deixou os seus companheiros Priscila e Áquila. Ali os dois encontraram um jovem pregador eloquente chamado Apolo, que trabalhava, que pregava ardentemente naquela igreja. Na sua terceira viagem, 5 anos depois, Paulo permaneceu por 3 anos na cidade de Éfeso. Os irmãos podem ver isso no livro de Atos, no capítulo 18, capítulo 20. Seu trabalho ali na igreja de Éfeso foi grandemente abençoado. No seu retorno para Jerusalém, quando ele foi preso em Jerusalém, passando próximo a Éfeso, no porto de Mileto, ele mandou um recado para os presbíteros da igreja de Éfeso, que fossem encontrá-lo lá na praia, e ele teve uma reunião. Foi uma reunião do conselho da igreja de Éfeso, realizado na praia. E foi um momento comovente, quando Paulo pôde transmitir, falar para os presbíteros da sua fidelidade ao seu chamado, ao ministério que o Senhor lhe entregara. E ele exorta aqueles presbíteros a terem cuidado, a zelarem como pastores da igreja, porque Paulo podia prever que dentro em pouco, e ele diz isso, está lá em Atos 28, você pode ver isso lá. Ele prevê que surgiriam no meio do seio da igreja falsos mestres. E é interessante nós observarmos isto, que as heresias, até hoje, elas surgem dentro da igreja. Elas não vêm de fora, porque se elas vêm de fora,
é mais fácil refutá-las. O perigo é exatamente porque elas começam a ganhar terreno dentro da própria igreja. E Paulo alerta os presbíteros sobre isto. E Paulo mandou para lá o seu filho na fé, jovem Timóteo. Timóteo foi pastor da igreja de Éfeso. Alguns anos depois, nós vamos encontrar ali um outro pastor não tão menos importante, o apóstolo João. João foi pastor também da igreja de Éfeso, e foi ali que ele recebeu, por ordem do imperador Domiciano, ele foi levado, foi exilado para a ilha de Patmos. E é lá na ilha de Patmos que João vai receber a revelação do Apocalipse. O Senhor não deixou, como havia prometido, antes da sua partida, quando ele delega aos seus discípulos a grande comissão. Ele diz: eu não vos deixarei órfãos, eu estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. E João foi exilado naquela ilha exatamente por causa da sua fidelidade ao Senhor Jesus. Mas o Senhor estava lá com ele. E o Senhor o premia com esta grande revelação deste livro maravilhoso, que traz para o nosso coração a perspectiva e a expectativa gloriosa da nossa vitória em Cristo Jesus. E ele então recebe da parte do Senhor a ordem para encaminhar essas cartas a essas 7 igrejas da Ásia Menor. Éfeso, como as demais igrejas, desapareceram. Cidade de Éfeso hoje só existem ruínas no seu local. Alguém disse que Éfeso perdeu, a cidade de Éfeso perdeu sua batalha contra o tempo. E nós encontramos exatamente o registro. Deixa a sua Bíblia aberta no texto, porque nós vamos caminhar um pouco sobre esse texto. Ele começa dizendo: ao anjo da igreja em Éfeso escreve. Anjo aqui é o pastor, é o mensageiro, e a carta é dirigida a ele, como responsável pela igreja. E aqui nós temos as informações, a descrição a respeito da pessoa do emissário dessa carta, que é exatamente o Senhor. E João descreve aqui como aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas. 7 estrelas, no capítulo 1, João nos revela que são os pastores. Os pastores estão nas mãos do Senhor, estão sob o controle do Senhor. O Senhor é o supremo pastor dos pastores, e Ele é quem conduz, Ele é quem dirige os seus pastores. E João diz que Ele anda no meio dos 7 candeeiros de ouro, que são exatamente as igrejas, mostrando exatamente o controle, a soberania, a onipresença e a onipotência do Senhor, como o Senhor da igreja, de cuidar da sua igreja, de sustentar a sua igreja, de preservar a sua igreja, olhando, vigiando, velando pela sua igreja. E ele então começa a descrever exatamente aquele que é onisciente e onipresente. Nós lemos isso no Salmo 139. E ele diz: eu conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. Então nós vemos aqui o Senhor já destacando
Em todas as cartas, com exceção de duas, o Senhor tece elogios à igreja. Primeiro, ele mostra o que de bom havia naquela igreja, o que de positivo havia naquela igreja. Eu conheço as suas obras, nada foge aos olhos do Senhor. Nada do que fazemos foge ao controle e aos olhos do Senhor, que está olhando para nós, como aquele que vela por nós diariamente, 24 horas, o Senhor está velando por nós. Então, primeiro ele tece os elogios a respeito daquela igreja. Eu conheço as suas obras. Era uma igreja operosa. E aqui, irmãos, esta expressão, igreja operosa, igreja laboriosa, igreja trabalhadora, indica um trabalho, uma obra feita com exaustão, com dificuldades. Porque a igreja enfrentava perseguições. Mas essa igreja fielmente cumpria o seu desiderato, a sua missão, o seu compromisso de igreja obediente ao Senhor. Quando a gente lê a carta de Paulo aos Efésios, aliás, é uma das mais belas cartas de Paulo, quando ele trata exatamente da igreja. Ele fala exatamente da igreja. Essa igreja que Paulo tinha um amor todo especial por ela, que era resultado exatamente por saber que o Senhor, acima de tudo, amava aquela igreja. Era uma igreja que trabalhava arduamente. Era um trabalho espiritual que a igreja exercia, e esse trabalho consistia, João registra aqui as palavras do Senhor, consistia exatamente no cuidado bíblico, espiritual. E a igreja se manter firme, atenta àqueles que se achegavam a ela, se apresentando como pregadores, como apóstolos de Jesus. Era comum naquela época os pregadores itinerantes, que andavam de cidade em cidade pregando o evangelho. Dentre eles, claro, haviam muitos pregadores fiéis, e que procuravam pregar fielmente a palavra do Senhor. Mas haviam também aqueles que se aproveitavam, como até hoje. De vez em quando aparece na igreja alguém que se identifica como crente pedindo ajuda e etc. Aí você vai verificar, você vai investigar, não passa de um charlatão, de um salafrário. A igreja de Éfeso teve esse cuidado, esse zelo de experimentar, de pôr à prova aqueles que chegavam até ela, dizendo-se pregadores, dizendo-se emissários de Jesus. E quando eles não passavam no teste, a igreja os rejeitava, a igreja os expulsava. O apóstolo João, na sua primeira carta, ele orienta a igreja, essa mesma igreja, a pôr à prova os espíritos, isto é, aqueles que vinham até ela, se realmente eles eram do Senhor. Lá na primeira carta, capítulo 4, João dá esta instrução, e que serve até hoje, inclusive para o debate com os espíritas, porque lá a prova que João nos manda fazer é exatamente esta: saber se aquele que está pregando, ele aceita a encarnação de Jesus, se Jesus veio verdadeiramente em carne. Se você falar com um espírita, ele não vai admitir isto. Eu tive um casal, uma igreja que eu pastoreei, que veio para a igreja exatamente em razão desta prova. Eram espíritas, seguiam piamente
a orientação do seu pai de santo, mas quando eles foram confrontados com a palavra de Deus, e eles colocaram aquele homem à prova e perguntaram para ele se Cristo tinha vindo em carne. Ele disse: não, jamais. Então tchau. Viraram as costas e morreram firmes no Senhor. A igreja de Éfeso era uma igreja zelosa, que cuidava, zelava pela doutrina. E é muito bom quando a igreja tem esse cuidado. Quando o conselho da igreja está atento aos ensinamentos, às novidades que vão surgindo do nosso meio. E hoje, irmãos, infelizmente, a igreja presbiteriana do Brasil tem perdido ou perdeu já a sua característica, a sua identidade de igreja presbiteriana do Brasil. Antigamente, quando chegava em um determinado lugar e se identificava como membro da igreja presbiteriana do Brasil, pronto. Não havia mais necessidade de maiores detalhes, de maiores informações. Hoje, quando a gente chega em São Paulo, isso é muito comum. Chega na igreja, é apresentado e pergunta: de que igreja você é? Sou da igreja presbiteriana do Brasil. Qual igreja? Porque cada uma tem hoje uma forma, pelas inovações, pelas novidades que têm surgido, em muitas novidades que nos levam ao desvio da palavra. A igreja de Éfeso cuidava. Mas Jesus continua dizendo que aquela igreja não apenas era uma igreja laboriosa, não apenas uma igreja que trabalhava arduamente defendendo a verdade, mas ele diz que era uma igreja perseverante. Exatamente pelo seu zelo, ela perseverava, ela estava a todo instante, embora sendo, e ele diz aqui: tens perseverança e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. A perseguição que a igreja sofria não impedia a igreja de trabalhar, de se firmar cada vez mais no Senhor. E o Apocalipse foi escrito exatamente para a igreja perseguida, para animar, para consolar, para dizer para a igreja: continua firme, o Senhor venceu, para que nós também sejamos vencedores. Tens perseverança e suportastes provas por causa do meu nome e não te deixaste esmorecer. Hoje, às vezes, nós, por qualquer dificuldade que enfrentamos, nós somos levados a perder o vigor espiritual, o ânimo de estarmos na igreja, de participarmos ativamente dos trabalhos da igreja. Mas a igreja de Éfeso não tinha esse problema. Ela permanecia fiel ao Senhor. Conheço as suas obras. E lá no versículo 6, ainda há um outro elogio. Quando Jesus diz: tens contudo a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Esses nicolaítas eram um grupo com ideias contrárias aos princípios santos da palavra de Deus. Ensinavam uma vida de frouxidão moral, sem compromisso nenhum com a verdade. Então a igreja rejeitava esses elementos que estavam no seu seio. Ela não aceitava, ela não compactuava com seus ensinamentos. Isso tudo soma a favor da igreja de Éfeso. Mas, irmãos, vejam o versículo 4. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Aquela igreja, na preocupação, no zelo de defender a verdade, ela se esqueceu do principal. E nós podemos, claro, ser zelosos, continuar zelosos,
defendendo a verdade, defendendo a pureza da igreja, sem perder, claro, o amor. Hoje é comum, às vezes, quando alguém não comunga, né, com as nossas ideias, é nosso inimigo. Nós deixamos de nos relacionar com essas pessoas porque elas não concordam conosco. Nós temos que, irmãos, aprender a distinguir e a discutir ideias sem discutir pessoas. Nós podemos, e claro, nunca vamos pensar iguais. Nem o casal pensa igual. Mas nós podemos ser amigos, tendo opiniões diferentes, pensamentos diferentes. E a ideia que se tem é que a igreja de Éfeso, em razão do cuidado que ela tinha em defender a verdade, ela perdeu o amor para com aquelas pessoas que laboravam em erro. Por exemplo, eu não sei se você tem um vizinho que é envolvido com espiritismo, com bruxaria, com banda, quimbanda. Umbanda, segundo eles, é a parte do espiritismo que faz o bem. A quimbanda é aquela que faz o mal, não é? É aquela que faz os despachos nas esquinas, etc. Não sei se você tem alguém dessa natureza como seu vizinho. Se você tem, qual tem sido o seu comportamento? Nem olhar para a cara, né? Com medo às vezes. Não tem nada a ver. Nós podemos ser amigos. É estranho, né? Mas podemos sim. Podemos ser amigos, sem compactuar com os erros. Porque, irmãos, se nós formos brigar com todo mundo que pensa diferente de nós, como nós vamos proclamar o Evangelho para essas pessoas? Como nós vamos falar de Cristo para essas pessoas? Porque o mais importante na obra da evangelização, e aliás um dos meios, uma das estratégias mais eficientes para você ganhar alguém para Cristo, é se tornando primeiro amigo dessa pessoa, para que ela adquira confiança em você. Enquanto isso não acontece, não adianta você falar de Jesus para ela. Ela não vai aceitar. Mas a partir do momento em que ela se tornar sua amiga, confiar em você, ela vai ouvir você. A igreja de Éfeso perdeu esse privilégio. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, olha a exortação da palavra do Senhor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te, volta à prática das primeiras obras. Apesar da igreja estar agora agindo contrariamente à vontade do Senhor, deixando de demonstrar, de transmitir aquele amor que, segundo Paulo, Deus derrama em nossos corações pelo Espírito Santo. Cristo ainda dá a chance, dá a oportunidade para a igreja. A chance do arrependimento. A chance de repensar, de refletir, fazer um feedback, olhar para trás e descobrir onde que ela abandonou esse primeiro amor. E o que seria, irmãos, hoje esse primeiro amor? Será que nós temos também abandonado como igreja do Senhor esse primeiro amor? Aquele primeiro amor, quando nós fomos alcançados pela graça de nosso Deus, e que fomos salvos e que sentimos a alegria da salvação. E nós queríamos converter todo mundo. Não sei se vocês passaram por essa experiência.
Eu sou o único crente na minha família. Quando eu fui alcançado pela graça, eu queria que toda a minha família se tornasse crente. Porque eu entendia que o mesmo amor que eu recebi do Senhor, assim como eu estava, miserável, perdido, andando segundo as inclinações do diabo, mas o Senhor foi lá e me tirou, como diz o salmista no Salmo 40, me tirou de um tremedal de lama, me firmou os passos e me colocou sobre uma rocha. E colocou nos meus lábios um novo cântico. É esse entusiasmo que a gente tinha e que a gente vai perdendo. Às vezes o crente novo, ele tem esse entusiasmo, mas quando ele começa a frequentar a igreja, com esse entusiasmo, alguns até começam a olhar para ele com olhos diferentes, achando até que ele é fanático. E aí o que acontece? Ele vai esmorecendo, ele vai perdendo também esse vigor. Aquele primeiro amor que nos leva a amar a qualquer um, sem olhar a condição, é o amor incondicional. Foi exatamente isso que a igreja de Éfeso perdeu. Deixou de amar aqueles que não pensavam como ela. Deixou de praticar exatamente o amor, que é o símbolo, que é o sinal nosso. Foi isso que Jesus disse, que nós seríamos conhecidos pelo amor, uns para com os outros. Aquela solidariedade que nós jamais podemos perder, em olhar para o nosso irmão, orar pelo nosso irmão. O irmão não veio à igreja, ligar logo, por que você não foi à igreja? Está doente, está com problemas? Este é o primeiro amor. Este amor que a igreja está precisando. E quando eu digo a igreja, não estou, irmãos, me referindo a essa igreja apenas, mas a igreja do Senhor, de modo geral. Ela tem perdido o seu espaço, porque ela tem deixado de amar como Cristo a amou. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te. O filho pródigo, quando lá junto aos porcos, e nem da comida que era dada aos porcos ele podia comer, ele se lembrou. Ele se lembrou da casa do seu pai, que os servos, os escravos do seu pai, tinham pão com fartura, e ele ali, com fome, nem a comida que era dada aos porcos ele podia comer. E ele, arrependido, volta. E é recebido de bom grado, de braços abertos pelo Pai. Lembra-te, pois, de onde caíste. O Espírito Santo, irmãos, está presente em nós, exatamente para nos lembrar. Para nos mostrar quando nós estamos caminhando, andando longe do propósito do Senhor, principalmente quando nós perdemos a visão desse primeiro amor, quando nós deixamos de nos amar uns aos outros verdadeiramente, como Cristo nos amou e se deu por nós. E a sentença, Jesus diz: se não venho a ti, e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Hoje não existe mais a igreja de Éfeso, nem a cidade de Éfeso. O candeeiro foi removido. A igreja não permaneceu fiel. Embora o Senhor lhe tenha dado a oportunidade. E junto da sentença, da punição, o Senhor também oferece a chance, a recompensa. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus.
Abra sua Bíblia lá no Apocalipse capítulo 22 e veja isto. O Senhor Jesus dizendo, no meio da sua praça, depois de falar de João descrever a cidade brilhante como cristal que sai do trono de Deus e do Cordeiro, no meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura dos povos. Garantia de salvação. Garantia assegurada. Exatamente pelo Senhor. Aquele que venceu para sermos vencedores. Essa mesma árvore que lá no início, quando Adão pecou, ele foi expulso do jardim para não voltar e comer do fruto da árvore da vida eterna. Isso foi inclusive a manifestação da misericórdia de Deus na vida de Adão. Porque se ele voltasse e comesse do fruto dessa árvore, que agora é prometida a todos os vencedores, ele se tornaria um pecador eternamente. Ele não teria chance de salvação. E nós cremos, os teólogos, e eu creio, assim, que Adão, nós vamos encontrar Adão lá no céu, tá? Pode crer nisto. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente. Sustento eterno. Garantia de que jamais passaremos fome, né? Lembra-te, pois. E meus irmãos, nós abandonamos esse amor, é quando nós nos esfriamos, exatamente, no amor fraternal. A ortodoxia sem amor, ela não tem valor, ela é morta. A defesa da verdade, sem amor, diante de Deus não tem nenhum valor. Devemos sim defender a verdade, sermos zelosos, não permitir que a heresia penetre a igreja do Senhor. Mas não podemos nos esquecer daquele amor com o qual nós somos amados desde antes da fundação do mundo. E no tempo de Deus recebemos em nosso coração esta verdade maravilhosa. Portanto, que Deus abençoe a sua vida, a minha vida, conservando em nosso coração esse zelo, mas essa verdade, deste amor que não podemos abandoná-lo, deixá-lo. Porque abandonar esse amor é a indicação de que nós realmente não experimentamos de fato e de verdade a salvação que o Senhor nos oferece de graça, gratuitamente. Amém?